pessoal, com esse vídeo nós começaremos a estudar um novo módulo desse nosso curso, que é o módulo de matemática financeira. O primeiro tema que nós vamos debater sobre matemática financeira, que é o tema mais simples de todos, é o tema chamado de juros simples. Mas antes de falar sobre juros simples ou qualquer outro tipo de juros que virá logo na sequência, é fundamental que a gente faça uma leve revisão sobre porcentagens, porque você sabe que quando for trabalhar com juros, você vai usar o conceito de porcentagem o tempo todo, então é bacana estar com esse conteúdo fresco em mente. Vamos lá. Você deve se lembrar que esse símbolo aqui, ó, o símbolo da porcentagem, chama-se porcentagem, para entender a palavra, porque é por 100. É aquela fração numérica, tipo x%, é aquela fração numérica quando o denominador for 100. A definição de x% é essa fração. É a fração x dividido por 100. A gente sabe que na hora de aplicar a porcentagem, o que você está querendo dizer na verdade? Ó, pega o seu total, divide por 100 e pega x partes. Vamos pensar um exemplinho besta aqui, ó. Quem seria 20% de 60? Qual que é a ideia do 20% de 60? Eu estou dizendo assim para você. Pega o 60, divide em 100 partes e pega 20 para você. Isso é o 20% de 60. Como que você calcula isso? 20 sobre 100 vezes 60. É isso que vai acontecer na prática. Ó. Veja que o 60 vai ser... Pensa só na ordem correta. Ó. O 60 vai ser dividido por 100. Quando você divide o 60 por 100, você está descobrindo quem é o 1%. Aí depois você multiplica por 20, que aí você pega o 1% vezes 20, dá o 20% que você queria. Vamos ver o que dá para cancelar aqui, ó. Posso cancelar um zero do 100 com um zero do 60, e o outro zero eu cancelo aqui. Vai sobrar para mim só 2 vezes 6, que é 12. 20% de 60 é 12. Só que aqui nessa matemática financeira vai ser muito raro, não, vai ser razoavelmente comum você não trabalhar com a porcentagem dessa forma, mas sim trabalhar com a porcentagem dessa ou dessa forma. Porque quando se fala de juros, a gente está falando de tempo, de maneira indireta. Então, certamente você vai ter que aplicar porcentagens diversas vezes num determinado problema para poder aplicar os juros. Então, vai ser muito comum aparecer para a gente, não quanto é 20% de 60, mas assim, como é que você expressa um aumento de alguma coisa em 20%, ou como que você expressa um desconto, um decréscimo, um abatimento de alguma coisa em 30%. E aí é fundamental a gente saber pensar na porcentagem como decimal. Porque você sabe que esse x dividido por 100, se você terminasse de fazer a conta, você ia escrever a porcentagem no formato decimal, que nesse exemplo aqui seria 0,0x. Nesse aqui, ó, o que seria 20% se você tivesse feito a conta do decimal? 20 dividido por 100 dá 0,2. Note que você poderia ter feito 0,2 vezes 60, dá o 12, dá também da mesma forma. E vai ser muito importante para a gente aqui no trabalho de juros, acredita em mim, trabalhar com a porcentagem no formato decimal. Mas me ajuda então a interpretar como é que eu vou trabalhar com isso? Ó? Um aumento de 20%. Veja que eu não quero só calcular quem é o 20%. O 20% é 0,2, eu já falei em cima. Eu quero saber expressar em decimais como que eu escrevo, como que eu me refiro a um aumento de 20%. Aí o que você precisa saber desde o princípio? Uma porcentagem, ela não é um valor absoluto. Se alguém te perguntar, o que você prefere, 5% ou 50%? Depende. É 5% do quê? É 50% do quê? Você entende? O que você prefere? R$1 ou R$10? Você prefere R$10, porque o R$10 é um valor absoluto. Agora, quando eu falo de porcentagem, eu falo de um valor relativo. 5% de um valor pequeno, de um valor alto, pode ser muito mais do que 50% de um valor pequeno. 5% de 1 milhão é mais do que 50% de R$10. Então, notem que a porcentagem ela é relativa. Tá? Isso é importante de saber desde o começo. E todas as vezes que eu estiver trabalhando com uma porcentagem, o meu valor de referência sempre vai ser o meu 100%. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero saber expressar um aumento de 20%. Aumentar 20% significa que eu vou continuar com o que eu já tenho e ainda vou ganhar mais 20%. E aí eu te pergunto, eu acabei de falar, o que é o que eu já tenho? É a minha referência. E a minha referência sempre é 100%. Aí, por algum motivo no problema, eu preciso saber expressar o que é um aumento de 20%. Peraí, se eu já tenho 100 e eu vou aumentar 20%, necessariamente eu vou para
120%. O que isso significa, o porcento? É a fração de denominador 100. Isso é 120 sobre 100. E como que eu escrevo isso em decimais? É só voltar a vírgula que está aqui, duas casas, que tem dois zeros. Vai ficar 1,20 ou 1,2. Esse zero não faz diferença. Mas tá claro, ó, como é que eu simbolizei um aumento de 20%? Tenta entender. 1,20. O que é o 1? É o 100%, é o que eu já tinha. Notem que 100% dá 1, porque é 100 sobre 100. Aí eu coloquei mais 20, ou seja, coloquei mais 0,2. Ficou 1,20. Tá claro? Se eu perguntasse para você o que é um aumento de 55%? Um aumento de 55% é 1,55. Porque é o 100 mais 55 dá 155. Divide por 100, fica 1,55. Vai ser fundamental a gente saber trabalhar dessa forma, tá? E o que seria agora aqui um desconto de 30%? Peraí, um desconto sobre quem? Sobre o que eu tenho. Quanto que eu tenho? Sempre 100%. Eu não sei qual é o valor absoluto, mas em porcentagem, o valor de referência sempre é o 100%. É um produto que você quer comprar. O valor que está lá na etiqueta dele é o 100% dele. Se o vendedor te dá um desconto de 30%, o valor do produto vai para 70%, que é a mesma coisa que 70 sobre 100, que é a mesma coisa em decimais, que é o que me interessa, a 0,7 ou 0,70, se você achar mais fácil de olhar. É que esse zero é desnecessário. Mas está aqui, ó. Falar de um desconto de 30% significa pega o 100 tira 30, vira 70. E o 70 em decimais é 0,7. Vai ser muito importante a gente trabalhar com isso. Tudo bem? Tá claro até aqui? Então, o que é o juros simples? Agora que a gente já relembrou mais ou menos o que são as porcentagens aqui. O juros simples é aquele tipo de juros que sempre é aplicado na referência do capital inicial. Tá? Então, quando você olha para um problema de juros, você tem ali um capital inicial, que é o valor inicial. Tá? Se você está comprando uma meia, a meia é o que você chama do seu capital inicial, é o seu valor inicial do seu produto, do rendimento que você está fazendo. Você fala que um juros é simples quando você aplica aquela porcentagem sempre no primeiro valor. Daí vem a ideia simples, né? Porque se você pegar o primeiro valor, que você já sabe desde o começo, aplicar os juros nele, esse juros vai ser constante durante todo o processo. Porque o que faz o valor dos juros mudar? Você mudar o valor de referência. No juros simples, você nunca muda o valor de referência. O seu valor de referência é sempre o capital inicial. Isso faz o juros sempre evoluir de maneira simples. E a fórmula que se usa para o juros simples, que eu não gosto, já vou adiantar desde agora, vou escrever por desencargo de consciência, mas a gente vai fazer as contas todas na mão, todas as vezes. É a seguinte fórmula. Montante é igual ao capital mais os juros vezes o tempo. Montante, vamos pensar no investimento, tá? É o quanto de dinheiro você vai ter lá na frente. Capital é o quanto de dinheiro você colocou no investimento. Juros é a taxa de juros percentual, ou melhor, é a taxa de juros já calculada, é o valor dos juros já calculado, vezes o tempo. Se você deixar o seu rendimento por um ano, ele rende 12 vezes. Se você deixar por 2 anos, ele rende 24 vezes. Então é o tempo que você coloca aqui de acordo com as bases do enunciado. Só para você ter uma ideia um pouquinho mais profunda, é bem tranquilo o juros simples. Ó. Como é que seria, descreva para mim como seria aplicar R$100 a juros simples de 1% ao mês. Primeira coisa que eu tenho que calcular. Eu sei que os juros vai ser simples e de 1% ao mês. Então a primeira coisa que eu preciso calcular é quanto é 1% de, sempre no capital inicial, de 100. Como que eu calculo 1% de 100? Eu escolhi valores para ficar bem fácil a conta, né? É só pegar 1% é 1 sobre 100. 1 sobre 100 vezes 100 vai dar R$1. Só para ficar bem fácil a conta. Então, os juros que essa aplicação está me oferecendo, está me dando como benefício para fazer minha aplicação do meu R$100 lá, é um juros de R$1 por mês. Como no juros simples, a cada mês que passa, você precisa fazer essa aplicação do 1% de novo. Só que olha por que ele é chamado de simples. Você sempre vai aplicar 1% nesses R$100, ou seja, a resposta sempre vai dar R$1, nunca vai mudar. Se algum outro tipo de juros ele vai existir, você puder mudar quem é o seu capital de referência, se o seu capital de referência pode transitar por vários lugares, cada hora que você for aplicar os juros tem que fazer uma conta. Agora, se você sempre aplica o percentual dos juros lá no seu valor inicial, ele nunca muda, sempre vai dar R$1. Então tá óbvio, ó. Eu vou começar o meu investimento com R$100. Passou um mês, eu vou ter 101. Passou mais um mês, eu vou ter 102. Mais um mês, eu vou ter 103. Mais um mês eu vou ter 104 e assim por diante.
Olha um conceito interessante que a gente tem aqui. Toda evolução de juros simples, em qualquer hipótese, sempre te dará como resultado uma PA. Lembra? Uma progressão aritmética. É só sair sempre somando o mesmo valor constante. Por isso que ele é simples. Ó. Se você descobre quem é o valor constante, a razão da sua PA do juros simples, é só sair somando ela mês a mês que você descobre os próximos elementos. Ó. Achei que o primeiro juro era 1. Todos os outros vão ser 1. Ponto final. Então, ó, mais um, mais um, mais um, mais um. E assim vai seguindo. Se você olhar, isso é a fórmula do termo geral de uma PA. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Por que n menos 1 vezes a razão? Porque o primeiro valor que eu tenho aqui é como se fosse o zero. A quantidade de tempo que eu tenho passando aqui é sempre 1 a menos que a quantidade de elementos. Vejam só. Quantos valores eu escrevi aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos intervalos de tempo aconteceram? 1, 2, 3, 4. Por isso vem o n menos 1. Mas aqui a gente está olhando com o formato de meses, mas é logicamente a ideia da PA. Tá claro, pessoal? Recapitulando. Juros simples é aquele tipo de juros onde você aplica o percentual sempre no capital inicial. Isso faz o juro ser simples durante todo o período. A fórmula do juro simples que eu não gosto é essa, que diz que o montante, ou seja, o valor que você tem no final, é o seu capital, mais o valor dos seus juros, vezes a quantidade de tempo que seu investimento ficou ali. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.